Você sabe, dos Facuri. eu vou te narrar um fato aqui que foi comprovado por Francisco Cândido Xavier. Eu, há muito tempo, eu tenho a minha crença, eu acredito naquilo que eu creio, obviamente, e eu sempre contestei a gravidez de Maria, mãe de Jesus. Ela não teve uma concepção carnal comum com José. Diz que apareceu um espírito a ela, um anjo, e ela engravidou ali, né? E eu sempre me contestei sobre isso. Eu falei, alguma coisa tem de diferente aí, e eu não conseguia encontrar o que era. Mas eu estava fustigando, eu acho que eu estava no caminho certo. Essa é a memória que nós temos, que é a memória que vem lá de cima, que às vezes a gente esquece, né? E algo queria lembrar isso para mim. Aí eu comecei a macumunar, eu falei, peraí, tudo que existe no planeta Terra, na minha crença, existe no mundo espiritual. Tudo que existe lá tem aqui embaixo. Que os seres vêm, os espíritos vêm e acabam montando aqui. Falei, aqui na Terra existe a inseminação artificial, em que a mulher não precisa ter concepção carnal com ninguém. Pega um óvulo, implanta o esperma e nasce uma criança. Bebê de proveta. Falei, lá no mundo espiritual também deve ter. Então eu falei, eu acho que colocaram em Maria algum ponto de luz, alguma coisa espiritual que nasceu Jesus. Eu estava quase chegando perto. Aí, de repente, eu vejo uma narrativa de uma pessoa que trabalhou com Chico Xavier muitos anos, e ela disse o seguinte, eu vou narrar para você e quero ver o que você vai dizer. Ela falou o seguinte, olha, eu vou narrar aqui um fato que quem falou foi Chico Xavier, acredite quem quiser. Então ele disse o seguinte, que Maria, mãe de Jesus, foi abduzida. Ela foi levada para uma nave espacial que estava sobre a Terra, né? E lá foi retirado um óvulo dela. Nesse óvulo foi implantada uma semente de luz, que era Jesus. Devolveram Maria aqui para a Terra. Ela engravidou psicologicamente. E Jesus nasceu nessa nave. E quando Maria foi para Belém, e ela engravidou psicologicamente, segundo o Chico falou, ela estava grávida, estava psicológico. E quando ela foi ter Jesus lá em Belém, né, naquele lugar que ela ficou com o marido dela e tudo mais, aquela estrela guia que dizem que levou os reis magos até lá, aquela estrela guia seria a nave espacial. Isso Chico Xavier falando, não sou eu. Que aquela estrela seria a nave espacial que estaria onde Maria estava indo para lá. E que os 3 reis magos, olha que incrível, cara, foram 3 seres extraterrestres que desceram dessa nave, através de uma projeção de luz, desceram dessa nave, e já com Jesus no colo, menino, pode ver que na Bíblia você ouve Jesus menino, nunca Jesus bebê, né? Ele já estava grandinho já. Entregaram ele para Maria. Aí Maria perdeu a gravidez psicológica dela. Aí esses seres voltaram para a nave e foi embora. Eu achei isso maravilhoso, sabe por quê? Eu estava quase chegando nisso, cara. A minha mente foi abrindo. Eu queria entender. E eu estava entendendo. Depois que eu vi esse relato de Chico, através de pessoas que trabalharam com ele, e eu acredito nele, né? Eu falei, meu Deus, muito grato de ter aberto a minha mente para que eu entendesse isso. Sabe? Porque nós todos, na minha opinião, Edson, nós todos somos extraterrestres. Nós viemos de lá, nós viemos do cosmos, da poeira cósmica, nós somos, eu sou a favor da teoria evolucionista, né? Então, todos nós somos de lá, nós viemos de algum lugar. Segundo o Chico Xavier, todos os planetas são habitados por seres de outra dimensão. Né? Você sabe, eu vou te relatar um outro caso depois que você me comentar sobre isso que eu acabei de falar. Então, nessa questão aí de Maria e de Jesus, né? É um mistério, né? Para mim é um mistério. Se a gente pegar a Bíblia lá e ler, ela vai te trazer de um jeito, né? No caso, dentro do meio espírita, eles falam de outro jeito, como você relatou aqui. Então é uma questão de crença, né? Então são crenças, uns acreditam, outros não acreditam. Agora, é assim, a minha percepção em relação a Jesus é que ele é praticamente 100% terreno, mas alguma coisa de Deus, divina, aconteceu sobrenatural ali, para que, como não houve um homem ali para gerar ele, então é alguma coisa de Deus que a gente não consegue explicar. Tá. Agora, o mundo de Jesus, ele falou isso na Bíblia, que o mundo dele não é deste mundo.
O meu reino não é deste mundo. Então é um reino extraterrestre, não é aqui na Terra o negócio dele. Mas ele viveu como homem, Sim. morreu como homem. Sim. Agora, se você pegar, por exemplo, muitas coisas que estão na Bíblia, pode ter, assim, não que seja claro, né, que seja extraterrestre ou que esteja relacionado ao fenômeno ufológico, mas a gente tem um indicativo que alguma coisa pode estar relacionado a esse fenômeno, sim, principalmente no que diz respeito a livros apócrifos, né, que não pertencem à Bíblia, mas que também são livros cristãos. Por exemplo, você pega o livro de Enoque, aí você vai ver seres lá diferentes, né, que teve a trasladação de Enoque, né, e que ele foi arrebatado, aquela coisa toda. Então pode ser uma abdução? Pode, eram seres estranhos. De repente, a Igreja Católica ela não quer abrir esse tipo de coisa que seja polêmico, né? Porque a Bíblia, do jeito que ela foi escrita, ela está muito focada na questão da salvação por meio de Jesus. Você sabe que a Igreja Católica ela era reencarnacionista no começo. Depois que houve o concílio de onde lá? Do imperador lá, romano, que fizeram os 4 livros da Bíblia, né? Que colocaram ali, a Igreja Católica ela era reencarnacionista. Depois passaram a descredibilizar isso por um problema deles lá, né? Para digestão, tal, esse tipo de coisa. Na verdade, assim... Eles eram reencarnacionistas, acreditavam na reencarnação. Uma outra história de Chico, que eu vou contar rapidinho para você. Então, mas deixa eu só falar uma coisa dessa questão da reencarnação. Se você pegar o judaísmo... Eles acreditam numa reencarnação, logicamente uma turma lá do judaísmo, mas em células, não que fosse a pessoa inteira. Ou seja, dentro do DNA vem, por exemplo, vamos supor que alguma coisa você não resolvesse aqui na Terra. Então você vai reencarnar aquela parte dentro da semente. Por isso que antigamente quando tinha... Está parecido. Por isso que antigamente quando tinha, por exemplo... uma guerra lá de reis e tudo mais, fala, não, elimina todos os descendentes, o rei e tal, para não ter sequência de DNA daquela linhagem. Então parece que tudo corre ali dentro daquele DNA, daquele sangue, e assim, as reencarnações, então, na questão do judeu, né? Ela seria em células. Já o espírita, ele acredita já na totalidade, né? Um pouco diferente. O kardecismo acredita no quê? Acredita no karma. Né? Então, mais ou menos parecido com essa célula. Algumas coisas o karma, o dharma, né? Algumas coisas que você deixou de fazer aqui, ou que você pecou, ou que você fez errado para alguém, ou que você se suicidou, alguma coisa nesse sentido, você reencarna justamente para resolver aquele assunto. Mas Chico também disse o seguinte, através das pessoas que trabalharam com ele. Isso aqui é muito interessante, você vai gostar. Eu tenho certeza que você não sabe. Segundo as pessoas, Chico teria dito o seguinte: Emmanuel era um espírito que andava com Chico, que estava junto com ele. Emmanuel falou: Chico, você se prepare, faça uma dieta por 3 dias, líquido tal e tudo mais, que eu vou levar você para conhecer o comandante estelar. Olha a história. Isso contado pelo Chico Xavier. Aí Chico fez como Emmanuel mandou. Os 3 dias lá de dieta, tudo direitinho, sem comida para ficar leve e tal. Aí, num determinado momento, o espírito de Chico se desprendeu e foi com Emmanuel. Foi subindo e chegaram próximo, não sei se foi Saturno ou qual planeta, e tinha uma nave enorme. Aí eles adentraram nessa nave. E Chico ficou de frente com um ser estelar, um ser extraterrestre, enorme. E conversando com Chico. Conversaram. E Chico, obviamente, perguntou para ele: e Jesus Cristo? O que você acha de Jesus Cristo? E esse ser estelar respondeu o seguinte: Chico, Jesus é o comandante terreno. Ele é o comandante da Terra, ele é o comandante dessa dimensão. Acima dele tem outros. Que para nós, Jesus não é tanto como para vocês. Para nós são outros, mais evoluídos ainda. Entendeu? Eu achei essa história super interessante, porque antes mesmo de ouvir isso da parte de Chico, eu cria nisso.
É que assim, Jesus ele é mais focado para a Terra, né? Planeta Na Terra. questão Ele seria o comandante da do salvação. planeta Terra. Isso, da salvação. É aquela coisa, existem crenças e existem evidências, provas... E veja bem, isso que eu acabei de narrar, os dois fatos que eu narrei, isso não é divulgado no kardecismo. Isso não é divulgado no kardecismo. Isso não é literatura kardecista. Tá. Não é a doutrina kardecista, tá bom? Isso foi o Chico que respondeu às pessoas que perguntaram a ele. Assim como, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas Chico Xavier tinha ao lado da cama dele uma estátua da Virgem Maria, coisa que os kardecistas não creem muito. Ele tinha ao lado dela, ele rezava para ela, entendeu? Isso não é a doutrina kardecista, mas é Chico Xavier, né? E por exemplo, assim, na questão de Maria, eu acho que é super importante, que nem, por exemplo, você pega muitas vezes o evangélico e ele critica lá Maria. A gente não pode criticar Maria porque foi através dela que Jesus veio. Então, ela é super importante. Se não tivesse Maria, não teria Jesus. Então, se você julga, né, que Jesus, como está escrito na palavra, que ele é a verdade, o caminho e a vida, então, se ele é o caminho, então, se não tivesse Maria, a gente não teria Jesus. Mas